Vamos lá, a escala Lockyer, ela faz parte, é o sétimo modo da escala maior, né? Você tem o primeiro modo, que é de Dó a Dó, o segundo, que é de Ré a Ré, o Mi, terceiro modo, quarto modo, ou seja, o primeiro modo é jônico, segundo modo dórico, terceiro frígio, quarto lídio, quinto mixolídio, sexto modo eólio, sétimo modo Lockyer, ou seja, de Si a Si, né? É importante você entender também algumas as suas características, né, intervalares. Então, você tem o Si para o Dó, né? Aqui é a escala Lockyer. Aí tem uma sonoridade muito, né, muito interessante. Então você tem do Si para o Dó uma segunda menor. É uma escala menor, podemos dizer assim, uma escala menor, porém com uma segunda e uma quinta diminuta, né? Você tem a sexta menor, a sétima menor, uma escala, você pode falar que é uma escala menor natural, tipo se fosse uma escala menor natural, porém com uma segunda menor e uma quinta diminuto, mas para não confundir, eu prefiro deixar a mesma escala Lockyer e a gente fala dos seus intervalos. Segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor, sétima menor, você tem uma oitava, né? O Si. Então essa é a sua característica intervalar. Geralmente essa escala, ela está sobre um acorde. Então, ou nós podemos estruturar um acorde a partir dessa escala, que geralmente é um acorde meio diminuto. Caso é o próprio Si, a partir da nota fundamental, né, da escala. Um acorde meio diminuto, que é uma terça menor, uma quinta diminuta e uma sétima menor. Esse acorde, geralmente, ele vai para o outro acorde, que é o quinto grau, de onde ele vai resolver, que é o Lá menor. Ou seja, ele vai servir como um segundo cadencial, esse acorde, né? Vamos resolver. Então, Dó maior. O Si é o segundo cadencial de Lá. Tem um Lá, é o segundo cadencial de Lá. Então, vamos resolver no Lá. O Si ele vai acompanhado do 5, que é o Mi, que é o 5 do Lá. 2, 5, 1 aqui no caso do Lá, ou sexto, né, sexto grau de Dó maior. Si, Mi, pode ser bemol 9, Lá menor. Então, esse acorde, né, geralmente tem a função ali de segundo cadencial. Então, podemos já fazer algumas observações, dar alguns exemplos aqui, mas a estrutura será 2, 5, 1. No 5 podemos utilizar a escala mixolídia bemol 9 e bemol 13, né, do dominante. Que o Mi vai ser o dominante, o 5 é o dominante do 1. No nosso caso aqui, o 1 vai ser o Lá menor, ou o sexto grau, né? Sexto grau menor, o sexto grau aqui maior, um acorde menor, né? O Lá menor é um acorde menor, porém em relação ao grau, ele é uma sexta. O Lá aqui, a fundamental, é a sexta maior de Dó. Então você tem o Si, vamos utilizar a escala Lockyer. Então, para o acorde meio diminuto, você tem a escala Lockyer. Agora, uma observação interessante. Olha só, o Si, todas as notas do Lockyer faz parte da escala de Dó maior. Ó, tá tudo dentro. Então você pode ter uma forma de pensar também, de simplificar. Você pode pensar uma escala Lockyer de tal acorde, você pode pensar assim, uma escala maior, meio tom acima, né? Escala meio tom acima de Si Lockyer é o Dó. O jônico, né? Escala maior. Que o Si, como eu disse, Si é o sétimo modo da escala maior. Então, se você pensar na escala maior meio tom acima, você já tem aí, já consegue achar com facilidade a escala Lockyer. Ou, né, simplificar o raciocínio. Em vez de ficar pensando em intervalo, você já tem uma escala maior meio tom acima e já foi. Então é interessante você fazer essa observação, essa forma de pensar. Então você tem a escala Lockyer,
Depois você vai ter a escala mixolide, bemol 9 do Mi. Depois Lá menor. Vai ser o menor natural, né? Ou eólio, que é o sexto modo. Então, você tem Si, Mi, Lá menor. Depois vamos dar alguns exemplos aí na sonoridade de Dó maior. Mas aqui quero seguir aqui, para a gente poder já expandir, já, né, não ficar isso. Se você não tem só um Dó, né, como exemplo, eu vou ter aqui um Ré bemol, uma sequência de Ré bemol. Ré bemol, você tem Ré bemol aqui maior, depois você vai ter um 251, como fizemos em Dó, você vai ter o 251 para Si bemol menor, que é o sexto grau de Ré bemol. Então você tem depois Fá bemol 9, depois Si bemol menor, né? Fá, Si bemol menor. Então você tem essa escala aqui, ó, aquela Ré bemol. Quando eu faço o Dó meio diminuto, vou fazer o Dó lócrio, mas repare que eu vou estar tocando as notas de Ré bemol, essa escala de Ré bemol maior. Então já facilita, né, o pensamento, o raciocínio de utilizar essa escala, ou de encontrar. Agora Fá bemol mixolide bemol 9 bemol 13. E Si bemol menor natural. Conhecendo essa sequência, né, esse encadeamento, essa progressão 2, 5, 1 as notas, as notas da escala, sequência escala jônica. Agora você tem a escala lócrea, você tem a escala bemol 9, bemol 13, da dominante. Você consegue já começar a elaborar algumas linhas melódicas. Vamos lá aqui, em Ré bemol ainda. Vamos dizer que a sequência é então você já pode pensar. Viu só? Quando chega aqui no Ré bemol, no Dó lógico, no Dó meio diminuto, aqui eu já vou usar o lócrio, ou até a nota, né, de Ré bemol maior. E vou alcançar aqui a terça maior do Fá, nona menor, fundamental, sétima menor, e vou chegar aqui na terça menor de Si bemol. Opa! Viu como que a linha melódica, a correlação, acorde, escala, começa tudo a fazer sentido, tudo dentro de um contexto. Então, algumas ideias, algumas linhas melódicas que você cria, isso já pode fazer parte do seu vocabulário, né, do seu leque de ideias melódicas. Então, ou de frases. Então é interessante você começar a praticar a criação dessas linhas, para você, quando você tiver improvisar, você já poder ter elas, né? Também uma ferramenta para você usar em uma cadência dessa. Outro exemplo agora em Dó maior. Si meio diminuto, Mi, e o Lá aqui, vamos usar um Lá menor com sétima maior. Você pode ter aqui, ó, começa com uma pausa.
Eu vou usar um cromatismo. Aí. No Si aqui, eu uso a escala Lockyer. Eu posso pensar ela toda aqui na escala Lockyer, ó. Até no Dó aqui, ó. Lockyer, Lockyer. Agora, você pode pensar também dessa forma. Dependendo, você consegue utilizar a escala Lockyer já para os dois acordes, né? Para o 2 e o 5. Olha que interessante, você já começa também outra forma de você também simplificar também o raciocínio, né? Você vê de pensar escala Lockyer, depois bemol 9, bemol 13 do mixolídio, mas essas coisas elas meio que vão andar juntas também, tá? Esse tipo de processo também. Então você já começa a enxergar, né? O bom da partitura também você começa é muito útil para fazer análise, para você enxergar o que está acontecendo no papel, né? Foi a questão da análise. Na mão aqui também você consegue também enxergar. Não, o exemplo 3 aqui, ainda em dó maior, você pode começar. Ou seja, chega aqui no Si, eu tenho a escala Lockyer. Porém, eu vou começar aqui do Fá, ó. Tá tudo dentro. Escala Lockyer. É o Si, porém estou começando do Fá. Né? Tô começando do Fá aqui, ó. Tá tudo dentro da escala Lockyer. Eu começo do Fá. Se você for observar, quando eu chego aqui, até aqui, eu tenho o quê? A escala de Fá maior. Tá, já não tá meio tom aí, é porque as notas elas já estão tudo juntas ali da escala de Fá maior, o Fá lídio, né? É o quarto grau da escala de Dó maior, então é o quarto modo da escala de Dó maior, o Fá lídio. Então aqui eu não vou poder fazer uma análise dessa forma do Si, você tocar o Fá lídio em cima do Si, você pode tocar o Fá lídio. Eu acho que fica mais complicado para você encontrar meio tom acima. É mais fácil, né? Você tem um Si, Dó, você tem um Dó meio diminuto, você tem um Ré bemol, meio tom uma escala maior, meio tom acima. Então fica mais fácil esse tipo de pensamento, meio tom acima. Aqui é só questão de análise, que você está vendo aí uma escala lídia, né? Escala de Fá lídio aí, ó. E eu uso para dar uma quialtra, né? Para dar essa variedade, para não ficar só em cocheio a ideia. Olha que interessante essa frase aí, né? Utilizando a escala Lockyer. Então, você tem que entender, porque quando você usa o 251, aí você me fala, mas na prática, olha, na prática você vai pegar o seu repertório, onde tem um 251 menor, meio diminuto, né? No caso aqui, e o 5 para menor, você vai usar esse processo, você vai pegar esse conceito e começar a aplicar. Então, é assim que se estuda. Quando você pega um método, ele te dá um exemplo em um acorde, dá um exemplo, né, numa progressão só 251, você vai ter que pegar, você tem que abrir a mente, expandir, e como você pode utilizar isso, porque essa é muito comum, essa progressão do 251 maior, do 251 menor. Então você vai pegar esse exemplo, né, daquele método e aplicar e poder fazer variações. Por exemplo, eu estou explicando aqui 251. Como você poderia usar isso num repertório? É normal essa cadência. Agora você já sabe que no 251 você pode usar a escala Lockyer, você sabe encontrar a escala Lockyer com mais facilidade. Então agora, se você tem um 251 menor, você já sabe encontrar essa escala. Agora começar a criar ideias melódicas, levando em consideração também, como eu sempre falo, as notas, né, do acorde.
o alto níveis, por exemplo, né, tem o 251 para menor. Aqui, 251, Lá, meio diminuta, Ré e o Sol menor, 251. Você já pode começar agora pegar o que você aprendeu sobre a escala Locrian, né? E alguns exemplos já dados aqui, já pode criar ideia. Quando eu chego aqui no Lá menor, Lá meio diminuto, eu tenho quem? A escala é um meio tom acima, a escala maior meio tom acima, hein, quem de lá? Si bemol maior. A escala Locrian, a escala Lá Locrian. Então, já posso começar a criar algumas ideias, né? Você tem aqui agora, olha só como que já foi. Eu achei aqui a escala, eu tenho um Si bemol, então eu posso partir. Só que eu vou resolver aqui na quinta de Ré, né? Aqui alta. Padabadabá. Vou dar o salto, porque eu quero resolver aqui na quinta, né? Essa vai ser minha nota alvo. Então, ou seja, eu agora já tenho um recurso, já conheço a escala Locrian, como eu encontro, e agora vou elaborar a minha ideia a partir dessa ferramenta, dessa escala. Então, com a falta de recurso, já não é, você já tem escala. Agora basta você começar a pesquisar e sentar e criar essas linhas, né? A partir desse modelo que eu estou dando aqui. O exemplo 5, ó, Lá bemol. Agora eu vou ter um 2, 5, 1 para Fá menor. Ou seja, quando eu chego aqui no 2 aqui, o cadencial, que é o Fá, o Sol meio diminuto, eu vou pensar que é a escala Locrian. Então eu já posso pensar que eu tenho uma escala maior, meio tom acima, o Lá bemol. O próprio Lá bemol. Então, a partir disso eu posso criar, né? Começar agora a elaborar. Interessante. Né? Uma ideia bonita. Então, repara que no Sol aqui, eu começo agora a pensar não na escala toda, eu começo a pensar em alguns fragmentos da escala. Porque a ideia, tudo tem que ter um sentido, tudo tem que ter um porquê. Qual foi a intenção desse fragmento? Né? Ou seja, uma improvisação, uma criação, isso vai te levar, quando você começa a criar ideias, criar solos, isso vai começar a te levar ao nível de improvisar de forma consciente, você sabendo o que está acontecendo, o que você está fazendo ali, né? Sua mão não está indo do nada, você está sabendo. Então, essas análises, né, a criação, você criar, você praticar, vai te levar a isso. Então, aqui no Sol meio diminuto, eu uso um fragmento só da escala. Porque a ideia foi chegar aqui no Mi. Olha, ou seja, uma resolução bem consciente de onde eu quis chegar. E aqui eu vou usar o bemol 9, bemol 13 do Dó. É assim que você começa a entender o processo da criação melódica, né, em questão de forma consciente. Aqui no exemplo 6, nosso último exemplo aqui, eu já coloquei aqui outra técnica para colaborar mais, né, com essa criação melódica, utilizando aí a escala Locrian também. No Si bemol aqui eu vou utilizar uma técnica, na verdade é uma fórmula melódica, que eu dou 1, 2, 3, no caso aqui 1, 2, 3, 5.
Que fórmula é essa? Consiste sobre o quinto grau daquele acorde. Por exemplo, eu tenho um si bemol aqui. Que é o quinto grau de si bemol? É o Fá. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Na escala de si bemol maior. Então, a partir desse grau, eu vou formar uma tríade. E vou acrescentar uma segunda aqui. Então, levando em consideração o Fá, eu tenho 1, 2, 3 e 5, né? Então, essa é uma técnica, é uma fórmula muito útil de você criar ideia melódica. Olha aí, ó, só com essa tríade. E essa segunda aqui, né? Podia ser. Então, sobre um acorde maior aqui, você já tem essa forma de você fazer várias combinações. Aqui eu fiz. Olha que interessante. Então, eu faço essa fórmula, uso a fórmula 1, 2, 3, 5 sobre o quinto grau. Lóquio. Aí aqui eu já tenho aqui, já considerando o Ré maior, né? E o Lá, nona de Si bemol, nona de Sol, terça, quinta e fundamental. Então aqui eu posso pensar aqui, como eu falei antes, no 2 e no 5, toda uma escala lócrea. Pô, escala de Si bemol. Eu posso pensar nela toda, porque quando eu chego aqui no Ré, o Si bemol vai ser a 13ª menor. O Lá vai ser uma quinta e o Sol vai ser uma nota de passagem para a terça maior. Então, tá tudo justificado aí. Você poderia pensar aqui no bemol 9, bemol 13? Podia pensar também. Lóquio, bemol 9, bemol 13. Né? Mas de forma de você poder também simplificar e as coisas está tudo ali, fazendo essa análise é interessante, né? Então, como eu disse, lóquio aqui, ó, lóquio, nota de passagem aqui para a terça maior, né? Vai me justificar também essa nota de aproximação para a terça maior. Então você tem que pega esses conceitos, essas ideias, e começa a aplicar em todas as tonalidades, 2, 5, 1, em todas as tonalidades, tá? Conhece a primeira escala, né? Como eu dei aqui um exemplo aqui de Ré bemol, poderia ser em Dó. Vai ser um Si, Mi, bemol 9, bemol 13, Lá menor natural. Faz isso em todas as tonalidades. E depois começa a criar ideias em todas as tonalidades. Ou também você pode pegar já um repertório para adiantar também. Você já, não ficar no estudo, mas você já precisa praticar, né? Aí, na criação, já pega o seu repertório. Onde tem alto livre, por exemplo, você tem ali, pega ali, você já tem outra música para você criar ideias. Pega aquela música, aquele repertório ali e vai começando. Onde tem 2, 5, 1, né, menor, esse meio diminuto, acha, opa, aqui é autoriza. Stella By. Opa, aqui tem. Eu vou ter a escala lógica, meio diminuto, meio diminuto. Quem é a escala lógica aqui? Eu vou pensar o quê? Já penso logo uma Fá maior. Opa, você já tem aí, né? O Lá já tem bemol 9, bemol 13. No Ré menor, ou depois você vai ter um Dó menor, claro. Aí você agora vai ter que dar a escala aqui. Vai ser uma escala dórica. Mas voltando para o 2, 5, 1. Pensa, acha no seu repertório 2, 5, 1 e vai trabalhando, né? Essa forma de criar já no seu repertório. Já vai aprendendo. Quando você encontrar esse 2, 5, 1, você já tem, né, a ferramenta, você já sabe encontrar e já vai criando ideias melódicas, porque quando você for improvisar, você já tem no Stella By. Então aqui eu já penso, aqui como eu já sei que tem a escala Fá maior,
Opa, eu criei um fragmentozinho, mas dentro da escala lócrea. Ou seja, eu peguei, que eu sei que é mas que eu posso usar a escala, né? Maior, meio tom acima, então já fica fácil eu começar a criar ideias nesse acorde meio diminuto, usando a escala lócrea, né? E com esse pensamento, pensando, vai encontrar ela como de forma rápida, meio tom acima. Então, pratica bastante, né? Você pode pegar a escala aqui, pensa na escala, pode praticar assim de forma bem isolada. Si lócreo, vou pensar na escala dó maior, né? Fá lócreo, eu vou pensar em quem? Meio tom acima de Fá, Sol bemol. Como que fica fácil, né? Mi meio diminuto. Eu vou pensar em quem? Mi bemol, meio diminuto. Meio tom acima de Mi bemol, Mi. Vou pensar na escala maior de Mi. Primeiro começando o Ré sustenido, né? Que é o Mi bemol para Mi bemol. Sol meio diminuto. Escala lócrea de Sol. Eu vou pensar em Lá bemol, maior. Então, aí já tá, né? Meio caminho aí, né? Andado para você já achar em todas as tonalidades, tá? Essa é a dica e para você poder agora praticar, tá? Aí de mão beijada para você aí, te orientando aí nesse processo da criação melódica.